bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados. Estamos aqui mais uma vez, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que o dia de hoje seja muito abençoado, repleto de luz, de esperança, e que cada passo nosso seja guiado pela nossa fé em Deus. Que Deus esteja à nossa frente em cada decisão que tomarmos. Então nós só temos que agradecer. Gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos dando. Gratidão, Senhor, é a palavra que podemos dizer hoje. Meus amigos, vamos conversar com Deus. Vamos procurar uma posição agradável. Visualizar a imagem do Cristo. Relaxar o nosso corpo físico. Serenar a nossa mente. Inspirar e respirar profundamente. Pedindo a Jesus que esteja conosco do início ao fim. Pedindo a Jesus que nos ajude para que a gente possa compreender a passagem do Evangelho de hoje. Que Ele nos dê sabedoria. A mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, a de hoje é de número 166, 166. Diz o seguinte: se você está a ponto de perder a paciência, esbravejar, criticar, maldizer, pare antes de assim proceder. Nem tudo sai como desejamos, e isso é natural. Pode ser que esteja com toda a razão, mas soltar a boca no mundo, agredir, criticar, irá destruir a sua educação, aborrecer os outros, incomodar e lhe tirar a razão, passando a ser culpado ou algoz, quando na verdade você não é nada disso. Pior ainda, é o estrago por dentro de você, vindo a sofrer, a se contrariar e a bater. Contenha-se. Não é esmurrando a estrada que você chega ao destino. Então, meus amigos, o pensamento de hoje é a paciência. Vamos ter paciência hoje com tudo que nos aconteça. E agradecer a Deus as oportunidades que virão à nossa frente. Porque nada acontece por acaso. Bom, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas
que inutilmente se procura resolver quando se leva em conta apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não o são por uma razão muito simples. É porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservá-los. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, caberia a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imagine-se que essa divisão pudesse ser feita. O equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Porque as pessoas possuem capacidades e aptidões diferentes entre si. Supondo-se que essa divisão, além de ser feita, se mantivesse ao longo do tempo, o resultado seria a interrupção das grandes obras que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. O homem, ao perceber que já possui o necessário, sentir-se-ia desestimulado a grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que ela, dali, se distribua em quantidade suficiente, segundo as necessidades de cada um. Ao se admitir isso, pergunta-se: por que Deus concede a riqueza para pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem a liberdade de agir, Deus quis que ele chegasse, pela própria experiência, a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido de maneira definitiva, nem para o bem, nem para o mal, porque então ele seria, a exemplo dos animais, apenas um ser passivo e sem responsabilidade. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente. Mas como ela é também um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva. E é por isso que ele a transfere incessantemente. Todos devem possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que sabem fazer bom uso dela. Mas é materialmente impossível que todos a possuem ao mesmo tempo. Se todos fossem ricos, ninguém trabalharia e o progresso na Terra ficaria prejudicado. É por essa razão que cada um a possui por sua vez. Assim, quem não possui a riqueza hoje é porque já a possuiu antes ou a possuirá em uma próxima existência. E quem a tem hoje poderá perdê-la amanhã. Existem ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina que cada um trabalhe por sua vez. A carência é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. É com razão que se lamenta o uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas. São vergonhosas as paixões
que a ambição provoca. Então, se pergunta: Deus é justo, dando a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens terrenos. Entretanto, se em vez do homem limitar sua vida, sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, percebe que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos, nem os ricos têm motivos para se vangloriarem do que possuem. Se eles abusam da riqueza, não será com decretos, nem com leis que limitam o uso do luxo e do supérfluo, que se diminuirá o mal. As leis podem, momentaneamente, modificar as aparências, mas não podem modificar a essência do sentimento humano. É por isso que essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre recebidas com uma certa revolta. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se conduzirem pela lei da caridade. Que assim seja. Pois é, meus amigos. Então, o homem, ele se preocupa muito com seus bens materiais. Quanto mais tem, mais o homem quer ter. E isso gera muitos questionamentos, pois não entendem porque alguns já nascem ricos enquanto outros vivem na miséria. Então, meus amigos, o tema de hoje é para justamente refletirmos sobre isso. No Livro dos Espíritos, lá na questão 814, Kardec pergunta aos espíritos por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. E os bons espíritos responderam: para provar a cada um de uma maneira diferente. O que significa isso? Para nos servir de prova e expiações. Tanto a riqueza como a pobreza nos serve de prova e expiações. Então Deus dá a todos a mesma oportunidade. E cada um cresce e progride conforme sua evolução moral, intelectual e principalmente espiritual. É por isso que a gente reencarna tantas vezes, por causa dessas provas que a gente tem que passar. Então, Deus, ele não condena a riqueza. Ele quer que aquele que a possui saiba usufruí-la, ajudando o seu próximo. Imagine se Deus permitisse a riqueza e o poder igualmente para todos. Como ficaria a transformação da humanidade? Ninguém trabalharia nisso. Porque o orgulho, o egoísmo, não iria deixar a pessoa se sentir submissa. E o progresso desse espírito? E a transformação desse planeta? Como é que ficaria? Então, meus queridos, por Deus ser justo e bom, misericordioso, Ele dá a cada um o seu tempo. Ou seja,
seja na riqueza ou seja na pobreza. Cada um vai ter a sua oportunidade de passar. Então não fique triste se hoje você não está numa situação com tanto dinheiro, com tanta riqueza, tanto poder. Vai chegar a sua vez. Como também aqueles que estão hoje com este poder todo nas mãos, pense no que você está fazendo. Porque amanhã você pode vir estar no lugar daquele que está na miséria. Por isso que nós precisamos refletir muito sobre a nossa reencarnação. O que estamos fazendo com a nossa vida hoje? O que queremos para a vida de amanhã? Então, resumindo, a pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. Enquanto que a riqueza é para todos aqueles que a possuem a prova da caridade e da abnegação. Vamos pedir a Jesus que nos ajude e que a gente possa saber separar as coisas. Como o nosso tema principal é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o dinheiro, o poder. E é isso. A gente tem que saber a quem vamos servir. Qual é a nossa prioridade aqui no mundo? Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais um ensinamento. Que possamos refletir durante todo o dia de hoje sobre os nossos atos, os nossos pensamentos. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós a tua luz, a tua misericórdia. Cura, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, antes mesmo de curar o nosso corpo físico. Tem piedade daqueles que se encontram doentes, em casa, nos hospitais, aqueles que estão passando por dificuldade financeira, emocional, aqueles que estão lá passando pelas guerras, por esta grande prova. Nos ajude, Pai, que a gente possa dar mais valor aos momentos contigo, às leituras edificantes. Tem piedade e misericórdia dos irmãos que já se encontram no plano espiritual, que ainda não encontraram a luz. Que assim seja. A reflexão final de hoje, meus queridos, diz o seguinte: são as palavras e atitudes que mostram o caráter do ser humano. Nossas atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Assim como nós não poderemos fazer pelos outros. Quanto mais depressa aprendemos isso, menos sofreremos.
Cada atitude nossa movimenta as energias ao nosso redor e promove uma reação. Toda atitude nossa tem, portanto, uma resposta da vida. Quando modificamos nossas atitudes, elas apagam e se substituem aquelas energias negativas que emitimos anteriormente, por novas e melhores agora. Que brilhe a paz em nossos corações. Que saibamos utilizar as palavras e rever nossas atitudes. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.